A verdade sobre a verdade das testemunhas de Jeová, parte 3. As testemunhas de Jeová são ensinadas que o escravo fiel e prudente delas, que se encontra em Mateus 24:45, é o corpo governante delas que teve início em 1919, e é composto de 144 mil pessoas. Se isso é a verdade, então os cristãos que viviam antes de 1919 não tinham escravo fiel e prudente. Faz sentido isso? Já imaginou Jesus dizendo: "Vou deixar todos os cristãos sem escravo fiel e prudente até o ano de 1918. Daí, quando chegar em 1919, eu vou escolher um juiz chamado de Joseph F. Rutherford, que não estará vivendo bem com a esposa e filho, para iniciar o escravo fiel e prudente das testemunhas de Jeová." Já imaginaram Jesus tendo esta atitude? Será que Jesus deixaria todos os cristãos sem escravo fiel e prudente durante 1918 anos? Quem conhece a Jesus Cristo, o que acham disso? Concordam que Jesus deixou todos os cristãos desamparados durante 19 séculos? Desamparados durante 1918 anos. Sem escravo fiel e prudente, para lhes dar o alimento no tempo apropriado? Ou, o escravo fiel e prudente já começou sua atuação no primeiro século, com a formação dos primitivos cristãos. Veja 1 Pedro 4:10, que diz: "Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas." Sendo assim, cada cristão, desde o primeiro século, recebeu um dom para servir ou ser escravo, e ajudar seu irmão de múltiplas formas. Servir os outros, palavra grega diakonoontes, e administrar fielmente a graça de Deus ou bondade imerecida de Deus, fiel e prudentemente. Notaram? Veja que o apóstolo Pedro aplica esse mandamento cristão a todos os cristãos. Todos os cristãos devem ser escravos dos outros cristãos, administrando fielmente a bondade imerecida de Deus de diversas formas. Alguns cristãos têm o dom de ensinar, outros têm o dom de fazer trabalhos manuais, etc. Mas todos devem servir de modo fiel e prudente seu irmão de fé cristã. Primeira Pedro 4:10, na tradução do Novo Mundo, diz: "Conforme cada um recebeu um dom, use-o ao servir os outros como bom administrador da bondade imerecida de Deus, que é expressa de vários modos." Expressa de vários modos. E não somente por um grupo de 8 homens de Nova York, nos Estados Unidos. Entenderam? Outra pergunta que se faz necessária: se só 144 mil cristãos é que devem ser escravo fiel e prudente, os demais cristãos da grande multidão podem ser infiéis e imprudentes? Não. Todos os cristãos devem ser fiéis e prudentes, concorda? E se todos os cristãos devem ser fiéis e prudentes, porque Jesus só designaria para somente 144 mil serem? Percebeu como se descobre a falácia do ensino do CG das Testemunhas de Jeová com apenas algumas simples perguntas, que mostram o outro lado da moeda que o corpo governante das Testemunhas de Jeová não quer que as pessoas incautas vejam. Assim, nós podemos ver que todos os cristãos, sem exceção, devem ser fiéis e discretos, fiéis e prudentes, e não apenas 144 mil. Compreendem? Gostou da verdade sobre a verdade das testemunhas de Jeová? Então, até uma próxima ocasião. Obrigado.